Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olá, caríssimos irmãos, caros internautas que nos acompanham em nosso canal. No nosso canal tem um tempo razoável que não tem tido nenhum conteúdo, nenhum vídeo, né? Isso se dá por vários fatores, né? Por eu não ter muito tempo, por eu não ter muitas ideias e pelos internautas não mandar sugestão, né? Infelizmente, quando as pessoas mandam sugestão, é sugestão para vídeos que eu já fiz. Ou seja, a pessoa não conhece o canal, por isso ela pensa que eu não falei sobre aquele assunto, mas eu já falei. Hoje eu vou falar sobre como devem se portar os novos católicos, né? Os novos convertidos. Graças a Deus, nosso Senhor, e à intercessão da bem-aventurada Sempre Virgem Maria, quase todos os dias eu conheço histórias novas de novos convertidos, né? Tanto pessoas que eram protestantes, que entraram para a Igreja Católica, como pessoas que eram ateias, que entraram para a Igreja Católica, e também como pessoas que eram católicas. Como assim? Pessoas que diziam que eram católicas, mas na verdade não era, né? Uma pessoa que é católica e nunca vai à missa, uma pessoa que é católica e nunca confessa, uma pessoa que é católica e não reza, não tem nenhum compromisso com a igreja, então essa pessoa não existe na igreja, né? Como dizia Dom Henrique Soares, de venerada memória, né? Não existe católico não praticante, existe pagão. Né? A pessoa que diz que é não praticante é um pagão. Mesmo que a pessoa tenha sido batizada, é um pagão quem não tem nenhum desejo de participar da vida ativa da igreja. Mas aqui nós queremos falar um pouco aos neos-católicos, aos recém-convertidos. E precisamos falar um pouco assim a respeito dos passos, né, que as pessoas que entram para a igreja devem dar. Então eu coloquei aqui algumas coisas para falar e vou falar muito simplesmente de cada passo. Por exemplo, que passos essas pessoas devem dar, com quem estudar, né, como me portar, já devo começar a rezar? E o batismo? É preciso saber a procedência, né? Então, vou falar muito rapidamente sobre esses assuntos para poder ver se eu consigo dar uma pequena orientação para aqueles que estão ingressando, né, na verdadeira religião. Então, em primeiro lugar, que passos eu devo dar? Se eu era, né, de uma igreja evangélica, seja que igreja for, não importa. Não precisa ser igreja não, né? Pode ser também espírita, que não é igreja. Podia ser também Testemunho de Jeová, que também não é igreja, né? Mas qualquer coisa que não seja católico e que você está se tornando católico, você tem que ter os passos, né? Os primeiros passos. Como deve ser esses primeiros passos? Primeiro, a primeira coisa que você deve fazer é procurar, né, uma paróquia, procurar um padre e conversar, né? Se você não conseguir falar com um padre, você pode ver se consegue conversar até com um religioso, que não é padre ou religiosa, né? Para poder começar a se familiarizar, né, com a igreja. Então, eu devo procurar um padre, né, contar para ele. Às vezes você pode não conhecer um padre pessoalmente, ou então não ter coragem de conversar com o padre pessoalmente, você pode mandar, né, um e-mail, né, contando
o seu relato de conversão e pedindo, né, assim, as primeiras orientações a respeito de como você deve se portar, né, como você deve preparar o seu caminho para começar a seguir os preceitos católicos. Eu tenho um site, né? Eu vou colocar aí no fim na descrição, eu vou colocar o site que muitos de vocês já conhecem, mas lá nesse site você pode mandar uma mensagem, né? Se você quiser mandar uma mensagem contando a sua história, lá também você tem acesso ao e-mail e você pode mandar um e-mail contando a sua história, o relato da sua conversão, né, e pedindo algum tipo de orientação, né, para saber como é que você deve fazer, né, nesses primeiros passos. É bom lembrar que a pessoa que se converte, ela não pode, né, da noite para o dia, querer receber todos os sacramentos, né? Tem gente que fica muito afobado, né, converteu hoje e amanhã já quer ser batizado. E as coisas não são por aí. É preciso ter formação, né? Se eu não tenho formação, eu não vou receber sacramento. Não vou receber sacramento sem saber de que se trata aquilo. Então é preciso ter calma, ter paciência. Ah, você perdeu 20 anos no protestantismo? Não importa. O que importa é que comece daqui em diante. Segundo passo, com quem estudar? Esse passo é muito importante, porque muitas pessoas, elas começam a se interessar pela Igreja Católica e elas começam a ir buscar muitas pessoas na internet que nem sempre são pessoas que têm bastante esclarecimento para passar. Não estou dizendo que não existe na internet ninguém, né, que está apto a ajudar, né? Mas é preciso ter cautela, né? Porque às vezes você vai buscar orientação com uma pessoa que também está começando, né, o seu caminho na Igreja Católica. Ou seja, se a pessoa está começando, ela pode até ter algum tipo de ajuda, mas só que ela está precisando ser ajudada. Então, é um pouco difícil, né, uma pessoa que está entrando, ela ir ajudar outro que também está entrando um pouco depois dela. Então, é preciso ter cuidado, né, com quem estudar. Como me devo portar? Se eu me decidir por ser católico, eu devo começar a me preocupar em me portar como católico, né? Nada disso de falar, eu ainda vou demorar um pouco para usar um crucifixo com Jesus, né? Porque eu tenho que me acostumar. Não. Você é católico? Você quer ser católico ou não quer? Ou você está brincando de ser católico? Ou você está fingindo que se converteu? Não. Se converteu, venha com tudo. Então, eu preciso me importar como católico, né? Se eu for na igreja, eu já devo me ajoelhar quando o padre vai dar a bênção, por exemplo, ou então na hora do ato penitencial, né? As pessoas que têm costume de se ajoelhar na hora do ato penitencial, ou então quando tem a bênção do Santíssimo Sacramento. Todos os momentos na missa ou em alguma uma ação litúrgica que tenha o momento de se ajoelhar, mesmo que eu não fui batizado ainda, mesmo que eu não estou plenamente integrado na Igreja Católica, eu já devo me ajoelhar, né? Se eu não me ajoelho, eu estou ainda em dúvida se eu quero ou não ser católico. Então isso é preciso ter bastante cuidado, porque senão você fica na Igreja Católica e apática ao que está acontecendo, né, dentro do templo católico. Outra coisa importante que muitas pessoas ficam em dúvida: eu já devo rezar? É claro que deve rezar. Vou esperar o quê?
O que é que me impede de abrir a boca e dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Salve, Rainha, creia em Deus Pai. O que é que me segura que eu não posso abrir a boca para dizer essas palavras? E outras orações mais. Então, você que está se tornando católico agora, procure adquirir algum devocionário, né? Devocionário é um livro de oração, onde lá você encontra várias novenas para os santos, vários tipos de orações, né? Se você está se tornando católico, você já deve começar a conhecer os santos e escolher o seu santo de devoção, né? Aquele santo que você mais se identificar, né? Que você mais gostar. Ah, gostei muito da vida e da história de Santo Antônio. Então, escolha Santo Antônio como seu santo de devoção e assim por diante. E por fim, o batismo. E o batismo? Se você é protestante, você precisa ter consciência se o batismo de lá é um batismo considerado válido. Aí, como é que eu vou saber? Você deve conversar com um padre ou até mesmo com uma secretária paroquial que tenha instrução suficiente para saber identificar se o seu batismo é válido ou não, né? Se o seu batismo foi de alguma igreja que a Igreja Católica considera o batismo válido, então o seu batismo foi válido. Você não vai precisar ser batizado. Agora, se você foi batizado numa igreja que o batismo tem dúvida, aí você vai ter que ser batizado sob condição. Sob condição naquele momento em que o padre for jogar água benta na sua cabeça, ele vai dizer que se você não foi batizada, agora será batizada. Isso significa o quê? Se aquele primeiro batismo foi válido, esse de agora não é um batismo. O batismo foi o primeiro. Mas aí fica reservado para Deus, né, o julgar se o batismo primeiro ou segundo foi válido. Mas que tem que ser batizado sob condição, tem. Então, é preciso que a pessoa que vai estar se tornando católica, ela tenha bastante informação sobre o batismo que ela recebeu, se ela recebeu, né? Se ela não tiver recebido, aí agora ela vai ter que receber. Aí não precisa ser sob condição. É o batismo normal, né? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, todas essas coisas e outras mais, os recém-convertidos devem estar interessados em descobrir para poder bem viver a fé católica. Então, gostaria de convidar vocês a deixar aí os seus comentários, né? Deixe aí também algum tipo de relato de conversão, se você conhece alguém que se converteu, né? Se alguém se converteu vendo algum dos nossos vídeos, né? Se alguém se converteu vendo alguns artigos, pequenos artigos que contém no nosso site, que vocês vão visitar aí embaixo, no link abaixo. Então, deixe aí os seus comentários. Não esqueça de curtir e compartilhar esse conteúdo. Vamos trabalhar para alcançar o maior número possível de pessoas para pescar almas para Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.